Oi, gente, bem-vindas ao Divã das Pretas. Hoje o tema é Redes de Apoio Reais. Quem segura a preta que segura todo mundo. Aqui quem fala é a Adriana Martins. Aqui é a Luciana de Araújo. E Regiane Ribeiro. Muito bem, senta. Respira. E fala. Vamos nós. Então, o que é uma rede de apoio para você, Rejane? Pra mim, o que é uma rede de apoio? Próxima. É pior. A próxima é pior. Peraí. Uma rede de apoio é um lugar seguro, onde eu posso ser eu mesma e posso compartilhar com os meus. Perfeito. E você, Lu? Tô meio Nazaré aqui, gente, pensando. Porque é engraçado que vem mil coisas à mente. Só que aí, esse tipo de pergunta é tão impactante que aí, para você elaborar algo e para responder diretamente, você fica tentando juntar, porque vem várias sensações, vem vários sentimentos, É mesmo? mas rede de apoio real para mim é um lugar que a gente possa contar nos momentos realmente difíceis, porque é aquilo também, né? Você tem rede de apoio em várias situações. Você tem rede de apoio quando você tá bem, isso aí é enorme. Mas aí também não é rede de apoio. E você precisa ter aquela rede de apoio que realmente você vai contar ali quando você tiver na M. Desculpa o termo. Não, a gente pode falar merda. Aê, né? Então, rede de apoio real é aquela que vai segurar sua mão, que vai te apoiar, que vai te ajudar, te levantar. Não só no sentido de você estar mal, mas assim, que te fale, te mostre e te fale coisas para te levantar, te acender, né? Te fazer progredir. Porque a rede de apoio também é isso, como, igual a Adriana, vou ter que dar um exemplo vivo. A Adriana fica empeitada comigo de magrar e fazer mestrado. Isso é uma rede de apoio, é uma pessoa que está ali perto do seu lado, querendo que você progrida, querendo que você saia da estagnação, tanto malhar não só por físico, mas por Saúde. saúde e o mestrado para você evoluir. Não que a faculdade, uma pós-graduação, Vai te não fazer seja o melhor. suficiente, mas um mestrado, você também já vai abrir um leque de oportunidades. Então, assim, uma rede de apoio, eu acho que é tudo isso junto, assim. Eu falei muito e é isso que tá na minha cabeça. Não, eu super concordo com vocês. Eu acho que. Eu não sei, assim, a gente não sabe muito nomear, né? Eu acho que rede de apoio, esse conceito, é uma coisa, pelo menos pra mim, a realidade, muito recente, né? Mas assim, a gente vive isso, né? A gente vive desde pequena, a gente vive rede de apoio. Então a gente tem rede de apoio na família, a gente tem rede de apoio no colégio, no trabalho, né? E então, pra mim, a rede de apoio é quem a gente pode contar para várias coisas. Então, não necessariamente, por exemplo, a Rejane pode ser minha rede de apoio para uma questão, a Luciana pode ser minha rede de apoio para outra questão, mas assim, são várias pessoas, vários, né, lugares que a gente pode contar em diversos momentos, né? Só para contextualizar, não, só para explicar, porque assim, como cada uma falou de uma Sem forma, ser o conceito, né? o Aham. conceito de redes de apoio aqui no Google são grupos de pessoas que oferecem suporte emocional, prático ou profissional em diferentes momentos da vida. Então, querendo ou não, a gente falou o significado de rede de apoio, mas assim, da nossa forma, né? Da forma que a gente vê e convive, né? E vive na prática. Acho que é Sim. isso. O termo rede de apoio é uma coisa muito nova, né? De uns anos pra cá. Mas eu acho que pra gente, ele talvez seja um conceito muito novo, porque por muitas
por muitos séculos, a mulher preta, ela foi a rede de apoio de toda uma sociedade. Ela era a base para cuidar de todo mundo e ela não era cuidada. A gente, inclusive, vai falar sobre isso daqui a pouco. Na verdade, ainda é, né? Mas então, ainda é. Então, eu acho que em muitos momentos, esse processo de entendimento do que é rede de apoio, ela ainda está em construção pra gente. Porque é muito difícil quando o outro tá muito acostumado com você cuidando. E quando que você é cuidado? Em que momento esse cuidado ele volta pra você? Em que momento você é uma opção de, não, vou ligar, vou dar uma ligadinha rapidinho pra Adriana pra saber como é que ela tá. Saber de verdade. Vou passar lá na Luciana pra poder levar um negocinho pra ela comer. Às vezes eu sei que ela gosta, vou passar ali, vou levar pra ela. Em que momento você é cuidado? Em que situação? Eu me lembro de quando eu era mais nova, na rede de amigos que eu tinha da época do colégio, eu me lembro de muitas vezes ficar pensando assim, será que se eu ficar doente, internada e precisar passar por algum procedimento médico, será que os meus amigos vão vir ficar comigo? Será que eles vão olhar pra mim e vão cuidar de mim? Porque a ausência de cuidado era tão grande que eu pensava, se eu passar mal, será que eu vou ter 5 minutos do mesmo cuidado que eu dou de volta? É tão pesado pensar isso, mas era uma realidade. Era uma coisa construída na minha cabeça, que se eu ficasse doente, era um momento que talvez eu ia ter esse retorno, que não era constante, não era presente. Talvez quem tá assistindo, se era minha amiga de infância, vai falar, nossa, Regiane, que pesado, mas é pra você refletir. Porque muitas das vezes foi assim que eu me senti na nossa relação. E isso é muito complicado. Muito complicado. Não, Pode falar. muito bom você ter levantado essa tese aí, que realmente a nossa cabeça dá uma pirada, né? Sim. Sobre isso. Porque assim, a gente sabe que tem uma rede de apoio, mas até que momento pode contar. E a gente fica com isso na mente, tipo, se eu cair doente. Porque tudo que a gente não quer, É ficar óbvio, doente? é ficar doente, porque sabe do que vai acontecer. Vamos ter que depender de pessoas para cuidar da gente, para fazer o que a gente faz com o pé nas costas, né? E são várias, múltiplas tarefas. E aí você falou isso, me remeteu sobre rede de apoio, né? Quando o meu pai faleceu, e aí eu botei no nosso grupinho e tal. E aí no dia, ele morreu num dia, e no dia seguinte a Regiane foi até minha casa e me dá um apoio. E aí são essas atitudes, né, que faz com que a gente tenha consciência de quem é quem. Sim. Com quem você pode contar. E assim, ela tinha inúmeras atividades no dia e tal, mas mesmo assim conseguiu. Não foi muito tempo. Não chegou, acho que a ser 20 minutos, enfim, não sei. Mas aí ela foi lá, não, vim aqui te dar um abraço. Eu tava. Não, e a gente voltou depois de noite de novo. E aí depois foi ela e a outra nossa amiga Carol e tal. Tudo pra fazer com que a outra pessoa se sinta um bem pouquinho naquele melhor. momento. Acolhida. Exato. Sim. Então, assim, essas atitudes nessas situações que a gente passa, de falecimento ou qualquer outro problema, elas são muito significativas, né? E aí você sabe que realmente você tem uma rede de apoio Sim. com que você possa contar. Óbvio que muitas coisas acontecem que a pessoa não consegue ir, enfim. Mas o tempinho que a pessoa consegue tirar, né, pra dar um abraço, um ombro, é super válido. E essa rede de apoio é o que importa, né? Não, eu passei por isso quando o Raul faleceu. Porque, mais uma vez, com aquela rede de proteção que a gente tem, eu só consegui falar com a minha mãe e com a minha irmã, de imediato. E com as duas pessoas mais próximas a mim. Minha vizinha ainda brigou. Por que você não me chamou? Falei, pensei em você. Eu pensei nas pessoas que iam me socorrer pra eu não ficar em casa, porque minha psicóloga, liguei pra minha psicóloga, liguei pra minha mãe, pra minha irmã, liguei pra minha psicóloga. Ela falou, não fique em casa sozinha, vai pra casa de alguém. Aí eu, mas vou pra casa de quem? Minha mãe mora longe, eu vou pra casa de quem? Aí eu liguei pras duas pessoas que moravam mais próximas a mim, que são minhas amigas. Aí uma delas me atendeu, eu fui pra casa dela, e a outra só me atendeu um tempo depois. E aí quando ela me atendeu, eu falei, ó, aconteceu isso, isso e isso, tá na responsabilidade de avisar
pro pessoal, pra todo mundo do trabalho. Eu não tenho a menor condição de falar com ninguém. E aí, naquele momento, eu simplesmente me fechei. Falei, eu não quero falar com ninguém. Minha mãe já tava vindo ao meu encontro, essa amiga de Niterói tava vindo também. Foi um meio do caminho, ela me buscou na casa da minha amiga, me levou pra minha casa, ficou comigo até minha mãe e minha irmã chegarem. E aí foi nesse momento, ela me medicou. Ela me medicou. E aí eu fiquei meio que zen na situação, meio aérea. Vivendo a dor, mas aérea. E aí, nesse momento, eu mandei mensagem pra todo mundo que eu sabia que ia saber da notícia por outras pessoas. E aí, eu falei, eu não sei o que aconteceu, eu não sei como aconteceu, porque a pergunta sempre é, o que aconteceu, como é que foi? Nananã. Falei, eu não sei de nada, porque ele faleceu em um outro estado, eu não sabia de nada. E eu não quero que ninguém venha aqui. Eu me fechei, eu falei, eu não quero que ninguém venha aqui. E aí, eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu com a Lu. Aquele momento que tiveram pessoas que... Eu não quero saber, eu vou. Eu não quero saber se tu não quer que eu vou, eu vou. E aí, acho que a pessoa, assim, que mais me balançou... Porque, assim, eu fiz pra Lu que eu queria que... O que eu recebi quando eu passei. E essa minha amiga tinha perdido a mãe pouco tempo antes também de mim. Então ela fez por mim o que talvez alguém tenha feito por ela. Ela chegou na minha casa de mochila. Ela chegou, ela e o marido, o filho não tava, ela e o marido de mochila. Aí eu falei, tu tá de mochila por quê, princesa? Tu vai pra onde? Eu medicadinha, né? Felizona. Não sei. Aí ela virou e falou assim, eu vou pra onde você for. Se você for ficar em casa, eu vou ficar em casa com você. Se você decidir ir a São Paulo pro enterro, eu vou pra São Paulo com você. Pra onde você for, eu vou com você. E aí, aquele momento que tu para e fala assim, caraca. É tudo que a gente às vezes precisa. De alguém pra falar assim, não, eu vou dar a mão a você. E ela ficou de mãos dadas comigo, ela conhecia, era amiga, né, do Raul. Ela ficou de mãos dadas comigo o dia inteiro, encostada no caixão, de mãos dadas comigo e foi embora comigo. Na rodoviária, ela falou, quer que eu durma com você? Eu falei, não, amiga, eu quero dormir sozinha. Tava medicada, eu falei, eu quero dormir sozinha. O marido dela foi buscar ela foi pra casa, eu fui pra minha casa. E só porque eu pedi é que ela me deixou ir. Porque a intenção dela era ficar comigo. Ficar o tempo que fosse necessário. Mas o que mais me espantou na minha atitude foi isso. Quando eu liguei pra Lu, a Lu falou, não, eu tô bem. Eu falei, não tá bem, gente. A gente sabe que não. Porque é muito difícil. E eu fiz isso, eu falei pra todo mundo. Eu tô bem. Não vem, eu tô bem. E a gente sabe que não é a realidade. Isso que você falou agora é um ponto que eu tava pensando, né? Que às vezes. Que é isso, que às vezes você. A vida é corrida e tudo mais, todo mundo tá na maior correria. Mas às vezes você chega e você fala pra pessoa que tá bem. E aí, tudo bem, né? Por causa das atividades que todo mundo tem. E aí a pessoa, de repente, pô, fulana tá bem. Mas assim, às vezes nem cai a ficha que pode não tá, né? Hoje eu já entendo que esse tá bem não é tá bem, né? É tipo assim, para algumas pessoas é difícil dizer que não está, que precisa de ajuda. Mas como é importante a gente reconhecer a nossa vulnerabilidade e dizer, não tá bem, não tô, hoje eu não tô bem. E assim, de repente falar, tudo bem se você não puder vir hoje, tudo bem, eu não quero te incomodar, mas eu também preciso ser honesta e dizer que eu não tô bem. Não é que eu tô pedindo pra você vir aqui, se você puder, é ótimo. Um dia, né? um horário. Mas se você não puder, mas só... Tô falando que eu não tô bem, hoje eu não tô. Então é importante a gente também fazer esse processo, né? de ser honesto e falar que não tá bem também, sabe? Mas é tão difícil. Exatamente. É difícil porque a gente sempre se coloca naquele lugar de forte, de realmente Odeio mulher. essa palavra Odeio também. De ser mulher maravilha e eu aguento tudo. E voltando ao que você acabou de falar, nós não temos essa coragem, porque tem que ter coragem, de
falar que somos vulneráveis, Sim. que somos fracas, né? Que não dá mais, não Sim. aguento. Eu Ou- lembro que. Pode Enfim. falar, desculpa. Não, era isso. Eu lembro que minha mãe teve AVC uns 2 anos atrás. Uhum. E eu tive com ela no feriado de São Jorge. A gente foi comer uma feijoada em Quintino, foi ótimo e tal. E aí no. Era meu sonho. Não sei se foi sábado pra domingo. Só sei que domingo ela passou mal. E aí ela não me falou que passou mal. Acho que eu cheguei a conversar com ela, ela falou que tava bem. Mas assim, uma vizinha me mandou mensagem Aí, falando terceiros. que ela não tava bem. E aí, isso de madrugada, já de domingo pra segunda. Quando eu fui ao encontro da minha mãe, ela assim, não conseguia andar. Dentro Eu de tive casa que ainda? carregar ela, assim. Tive que carregar ela. E ela nem queria ir pra minha casa. Não, tô bem, vou tomar um remedinho. E se automedica e a gente nunca... É. Ela já estava tendo AVC. Não, ela já tinha tido, ela tava toda torta. Ela não tava andando. Ela teve e não te falou? Eu acho que no processo. Ela nem sabia, Ela não porque sabia. porque foi pro médico, na verdade, foi medicada e voltou. Ah, a pressão dela tava muito alta e tal, mas ela já tava toda torta, tava andando. E a pressão não baixava de jeito nenhum e tal. Então, nesse processo também de não. Incomodar. Sabe? Não, e ela passou por um processo também, né, na reabilitação. E assim, né? Muita força de vontade daquela mulher, porque assim, ela não queria estar naquela situação A gente de não precisar aceita. de ajuda, Uhum. sabe? E aí a fisioterapeuta falou: não, tem que mudar o banheiro pra isso, pra aquilo, sei o quê. E ela: não, eu vou fazer sozinha. Eu vou fazer sozinha, claramente sem condições de fazer sozinha. Mas assim, né, não querendo. E é isso, reconhecer. É difícil a gente ter que depender do Sim. outro, mas é importante a gente reconhecer a nossa vulnerabilidade, Sim. né? Porque assim, porque a rede de apoio, para ser rede de apoio, precisa entender que você está precisando daquela ajuda, né? Então, se a gente não entender que você está precisando, né? Porque né? Se eu não chegar e falar, porra, hoje estou muito mal, não sei o quê. Fica difícil, né? Por ficar lendo nas entrelinhas dar trabalho. Mas Como você sobre- disse outro dia por mensagem, o óbvio tem que ser dito. Tem que ser dito. Só pra descontrair, gente, porque também tá caída aqui, ó. Tô sentindo minhas Mas forças indo embora. Não, cara, e eu tô muito pensando nessa da rede de apoio, especialmente com relação à amizade. Né? Porque recentemente a gente perdeu a Preta Gil. Sim. E eu fico. E hoje eu até falei isso, cara. Falei pra amiga, eu tô muito emotiva. Porque. Então vamos tentar mudar aqui, porque senão vai ser Não, um chororô só. Porque é importante, eu acho que ela se despiu para os amigos, né? Muita coisa. Né? Porque assim, os amigos estavam ali junto, todo mundo fala que era uma pessoa muito querida, né? Tinha muitos amigos, mas também teve essa questão. E ela se despiu pra gente, na verdade, né? Sim. Ela se despiu, Sim, muita mostrou, coisa. né, o que ela tava. Então, como é importante também, às vezes a gente tá passando por um momento difícil e a gente também acha que não precisa falar. Eu sou muito. Que o outro vai perceber? Que não precisa falar, que o outro não precisa saber que eu tô não passando precisa por um saber. momento difícil. Eu sou muito de falar tudo. Então, igual quando a gente estava discutindo aquela questão de saúde de mulheres pretas e tal, né? tá, A negligência. Eu sou muito de falar, porque quando a gente fala, poxa, eu tô com um problema tal, a gente troca. Às vezes tem outra pessoa que passou, Passando. ou que de Sim. repente vai descobrir que vai passar por aquela situação e troca. Poxa, vai em tal lugar que vai te ajudar. Eu fui em tal lugar, Eu me fiz tal ajudou. procedimento. Você naquele dia falou de vários exames que você acabou tendo que fazer e você também que pediu, que nos exames de rotina, né, nas consultas de rotina, não são solicitados. Exato. E aí, às vezes você não tem nem essa referência pra você Nenhuma. pedir, né? Então é importante a gente mostrar nossa vulnerabilidade e dizer que não tá bem, que precisa de ajuda, seja qual for a ajuda, né? Às vezes é só... Poxa, eu quero te Ouvir. encontrar pra trocar uma ideia, conversar. Uma vez, eu
tenho a mania de aconselhar as minhas amigas a fazer terapia. E uma vez uma amiga minha, me tava se queixando de alguma coisa. E aí eu Você falei... faz terapia? Já fiz, agora eu tô tá. afastada. Mas uma amiga minha tava se queixando e eu falei assim, você precisa fazer terapia e tudo mais, você tem que fazer terapia e tal. Ela fala pra mim quase todo dia. E ela ficou chateada, verdade. E achando Regiane que... também. Ela ficou chateada achando que eu não queria ouvir ela. E tem isso, né? Depois eu entendi. Ela só... As pessoas que a gente Não, porque às manda vezes fazer terapia acham que não quer ser porque às ouvido. vezes a pessoa só quer falar. E eu acho que eu fui pouco empática naquele momento, talvez. Ela só queria falar. E eu só precisava ouvir. Entendeu? E esse comentário poderia ter sido posterior, em um outro momento. Exatamente. Porque dependendo do momento que a pessoa esteja, você falar pro outro, vai fazer terapia, soa como agressivo. Não, pode rir, mas é até sério que eu tô falando. Não, mas eu tô rindo porque a gente Você não sempre fala com fala essa... isso. Não, eu falo porque é necessário. Sim, mas Sim, aí você... o que Tem que que saber o acontece? momento de Você falar. não sabe qual é o momento daquela outra pessoa. Sim. Exemplo aqui. Sim. E como que ela vai receber. É. Não é por mal que você esteja falando. E ela também não falou por mal. Mas às vezes a situação da pessoa é tão vulnerável que Aham. falar vai fazer terapia, você precisa, é agressivo. Pra aquela pessoa que tá ouvindo, entendeu? Naquele momento também, talvez ela só quisesse conversar comigo. Exato. E era Sim. só eu ouvir. E eu não tava. Eu não Você não soube foi captar sensível a tal- essa questão, entendeu? Então, Sensibilidade. e é isso, porque assim, também é uma pessoa que é muito fechada. E aí depois eu fiquei pensando, poxa, o que eu fiz, né? Tá falando de mim? Não. E não quer falar o nome? Você já se sentiu assim? Você falando pra eu fazer terapia? Você já se sentiu mal? Não. Então não é. Então não foi A assim. pessoa te falou que se sentiu mal. Não, porque a pessoa falou assim, então eu não vou falar mais. Ah, não, falo não. Então eu Continuo não falo falando. mais. Então, não vou falar mais com você sobre isso. Entendeu? Então levou pro coração. E por isso que eu percebi Aham. que a pessoa se sentiu mal. Sim. Mas também fui pouco empática, que era só eu E ouvir. ficar quieta. E que era uma pessoa. É uma pessoa que já não é muito de conversar Não e é tudo. de externar os sentimentos. É, entendeu? Ela vai e E cortou aí, com o facão. Poxa, aí gente, depois eu mas fiquei é mal. importante fazer terapia. Super, super. Eu acho que a minha rede de apoio, ela começou com a terapia. Nossa. A minha rede de apoio, ela começa com a terapia. Pra mim, assim, o entendimento de que eu tinha pra quem contar as minhas dores, pra quem compartilhar. Inclusive, a minha psicóloga, uma vez, virou pra mim e falou pra mim assim... Tu tá gastando dinheiro à toa? Tu gosta de gastar dinheiro? Eu falei, por que eu gosto de gastar dinheiro? Ela, não, porque você vem pra cá e me conta tudo que você pode contar pras suas amigas. E eu não sou sua amiga. Você tá gastando dinheiro à toa. Porque o que você tem que contar pra mim é o que você não se sente confortável em contar pra ninguém. As outras pessoas. É aquilo que você não consegue externar. Uhum. Então, você vir aqui me contar o que você consegue contar numa mesa de bar, não vai resolver o seu problema. Eu não vou resolver o seu problema assim. E aí foi naquele momento que eu acho que eu me senti mais segura pra conversar com ela sobre coisas que eu não consigo conversar com ninguém. E hoje, eu acho que hoje flui tão naturalmente que eu já vou conversar com a Ariane. É pra ela que eu vou contar. Eu sei que eu vou contar pra ela. Então, os meus questionamentos, aqueles que eu não levo pra ninguém, eu levo pra ela. É uma rede de apoio paga? É uma rede de apoio paga. Sim, mas é necessária. te dá um Sim. retorno também. Não, que- absurdo. E tudo bem ter rede de apoio paga, né, tá gente? bom, é isso. Tudo bem, né? É importante fazer terapia. Nesse papinho aqui a gente falou quase tudo. É Que a gente verdade. escolheu. Tá vendo? Mas vamos ser mais específicas, porque o óbvio precisa ser dito. Mas olha o tempo. Você tem dificuldade de pedir ajuda? Eu acho que hoje menos do que há uns 7, 8 anos atrás. Ainda tenho, né? Porque é normal. Mas menos, bem menos. Eu acho que com a perda do Raul e com a minha recente cirurgia, eu fui aprendendo que eu preciso de ajuda. E que eu não sei andar sozinha. E isso vale pra minha vida pessoal e pra minha vida profissional.
Eu também aprendi que se eu quero crescer profissionalmente, eu não vou crescer sozinha. Eu preciso de outras pessoas. Eu fui aprendendo. Mas isso foi, assim, de fato, da minha terapia pra cá. Que eu comecei a entender que eu preciso de ajuda. Quando eu fui passar pela cirurgia, eu pedi ajuda à minha mãe. Ligar pra minha mãe, liguei. Você pode ir lá pra casa, ficar comigo? E aí minha mãe falou, posso. Só que no primeiro dia que eu tava internada, ninguém foi, até porque foi tudo muito corrido, muito rápido. E aí a minha mãe virou e falou assim, não, porque quarta é meu dia de compromisso na igreja. E aí eu operei na terça-noite. Quarta eu estava operada no hospital ou de alta, não sabia como ia ser. Aí ela virou e falou assim, não, porque quarta é meu dia de oração, quem faz o estudo bíblico da igreja, eu não sei se era terça ou se era quarta, algum dia assim, que era muito dentro do que eu tava vivendo. Aí e a minha irmã em São Paulo, minha irmã tava viajando, nem sei se era São Paulo, sei que minha irmã tava fora. Longe. E aí a minha irmã fora, eu internada, sem a minha mãe, que era a minha pessoa mais próxima. Aí algumas amigas falaram, não, quer que eu vou pra aí, quer que eu fui contigo? Falei, gente, hoje não, hoje eu vou passar pela cirurgia ainda. Mas pós-operada, minha mãe, não, porque eu tenho um compromisso. Aí eu, Senhor, e agora? Porque se eu precisar de qualquer ajuda no pós-operatório, ou eu vou chamar a enfermeira, que pra minha sorte o atendimento lá foi ótimo, ou eu vou ficar sem socorro. Aí algumas amigas já tinham falado, me chama e tal. Aí eu mandei pra dar mochila. Aí que chegou de mochila. Eu, Suzy, olha só. A minha mãe tá dizendo que tem um compromisso na igreja e eu acho que ela não vem. Então se ela não vier, tu, pelo amor de Deus, passa aqui rapidinho. Aí ela, tá bom. Aí quando minha mãe resolveu e foi, aí eu falei, amiga, não precisa vir. Ela, agora eu já tô indo. O ioiô, vai, não vai. Isso foi no dia da minha internação, lembrei. Foi no dia da cirurgia. Ela, não, já tô indo, que você não vai subir pro quarto pra cirurgia sozinha. Eu fico aí, se tua mãe precisar ir pra igreja, eu libero ela e eu fico com você. Calhou que as duas estavam no quarto na hora que eu fui subir pra cirurgia. Aí, quando eu voltei, só estava a minha mãe, porque eu voltei muito tarde, né? Eu subi, já era 8, voltei meia-noite e pouca. Nossa. Aí, quando eu voltei, só minha mãe tava no quarto. Aí, a coisa mais gostosinha de cuidado, que aí foram, gente, 15 dias sendo tratada como filha, né? Eu entrei no quarto, eu sinto muito frio no pé. Eu entrei no quarto pós-cirurgia, aquela jalequinho, né? Aquela roupa maravilhosa, que super aquece, só que não. Horrível. Aí a minha mãe foi e botou a meia no meu pé. A meia pra aquecer. Que fofo. Sem eu precisar pedir, até porque eu tava grogue. Aí ela colocou a meia, eu só me lembro dela colocando a meia e eu falei assim, gente, é tão bom, né? Cara, que louco, porque eu tô pensando aqui que eu também fiz uma mini cirurgia e minha mãe ficou comigo. Mas eu fui pra casa e minha mãe foi embora no dia seguinte. Me deixou lá sozinha. Eu tendo que pegar as coisas, porque eu sou a louca que coloca tudo no alto, os armários tudo no alto. E eu tendo que pegar, subir escada um sofrimento pra pegar as coisas no alto. Enfim, sozinha, chorando a beça. Minha mãe me deixou sozinha. Ela tinha que trabalhar e tudo mais, enfim. Mas assim, o que eu tava pensando, minha mãe ficou no quarto comigo e tal. Mas uma outra questão que me remeteu é que minha mãe não é carinhosa assim. Minha mãe também não. E talvez porque ela não teve esse carinho, recebeu. Sabe? Então, tipo, eu lembro... Isso é uma pauta, hein, que a gente já falou. Não inclusive, eu acho que a gente tem que trazer esse tema. Não adentra, o afeto, não. a forma de dar afeto entre as pessoas pretas. E isso aí é um outro tema. Tá É bom. um outro tema. Não. Passemos. Mas sim, a sua mãe, a minha mãe, é normal. Infelizmente. normal. Mas é que ela não botou meiazinha no meu pé, não. Menina, Porque mas não ela nem ia. Exatamente. Poxa, Adriana. Mas você não respondeu e nem eu. O que respondemos? Não, é verdade. Você Tem dificuldade de pedir ajuda. Muita coisa. Acho que eu não peço em momento algum. Assim, só se não tiver outro jeito. Não, Até porque não. é aquariana, né? Não. Pior coisa pra mim do universo é pedir. Pedir ajuda e para piorar essa situação, porque eu acho que já é inerente à minha pessoa. Não que eu não falo isso com orgulho, não. Essa situação de não conseguir. E para piorar, a minha criação, minha e dos meus irmãos, a minha mãe sempre criou a gente para ser independente.
Ah, minha mãe também Porque muito sempre bem. foi a criação, quando a gente foi pegando determinada idade, foi passando, eu sou a mais nova, tenho 40, mas eu sou a mais nova. Sempre foi. Eu não sei até quando eu vou viver. Nossa. A frase, pode perguntar os meus dois irmãos. Eu não sei até quando eu vou viver. Então vocês têm que saber se virar. Se for para casa de alguém, tem que saber se virar, mesmo estando na casa de alguém. Pode ser tia, aí elencava, né? Então você crescer com isso na sua cabeça, por mais que fosse uma forma de afeto, de carinho, da forma dela, Cuidado, né? de cuidado, pra a gente não passar perrengue, né? Uhum. Ou então também, se não fosse pra casa de ninguém, ficasse porque já tinha um irmão mais velho, Sim. já tinha uma irmã no meio. Então era uma forma também de brindar e fazer com que você tivesse essa consciência de que você conseguiria se virar sozinho. Nós três, né? Uhum. Então sempre foi tudo muito independente. Vai a banco com determinada idade, vai fazer mercado com determinada idade. E não era tipo 15, 16 anos. Não. 8, 9, 10. Ou assim, uma faixa etária. Porque como era na Baixada Fluminense, e aí também, querendo ou não, era tudo perto. Ah, tá. O mercado e tal. O meu irmão, já com uma idade mais avançada, ia pra banco. E aí a gente ia pra mercado, todo mundo já se conhecia, dava o dinheiro praticamente certinho. Então, né? Porque criança, querendo ou não. Uhum. Gente, não denunciei minha mãe. Até que agora Até nem porque dá quem mais. tá assistindo é mulher preta e já Tá. passou por isso com a mãe Eu também. ficava em casa com 10 anos. Sozinha, fazia sozinha, Gente, eu fazia comida. recebia pra buscar o filho dos outros com 12 anos de idade. Ai. Pra trazer os filhos dos outros Pra da escola, escola. eu O também. meu irmão fazia isso. Eu também ganhava R$50 por mês. E já era reais. Era pra Já ler. era real. É, não sou tão velha assim, não, Brincando. poxa vida. Eu ganhava R$50 pra levar a Eu filha da ganhava vizinha. 30. Cara, engraçado, um parênteses aqui enorme, né? Mas eu sempre arrumava dinheiro assim, porque depois dessa fase de R$50 pra levar e trazer o filho da vizinha, né? Que era o mesmo horário que eu ia pra escola. Aí eu comecei a ganhar dinheiro sendo explicadora deles. Ah, também trabalhei, também fui Nossa, explicadora. dona Baratinha. Você não foi explicadora? Graças a Deus, não. Ah, ela era caçula. Eu era mais nova. Mas Ela eu é não tinha um caçula. vizinho pra dar aula. Eu era explicadora amém. da vizinha. Mas você era mais velha. Você era filha única até Era. então, né? E eu era mais velha. Eu fui explicadora, eu fui a moça do transporte, de levar e buscar da escola. Não, nada Maravilhoso. disso eu passei, Aham. assim, de É praticar. porque você era caçula, então eles é que te buscavam. Meu É. irmão me buscava, É. buscava a filha da vizinha, a filha de não sei quem, aí na volta ia botando cada um na sua É isso, a função era dele. Isso, então assim, aí como desde pequena minha mãe deu essa Autonomia. educação, Sim. autonomia, gente, com 15 anos, tipo, 15 anos já é fazer... Tanto que com 15 anos eu fui estudar mega longe de casa e voltava sozinha. Não tinha isso de que minha mãe vai me levar lá e vai voltar. Nada E disso. minha mãe, quem ia na escola representando, às vezes era eu. Quando eu A fiz sua 18 irmã, pra anos. sua irmã. Quando eu fiz 18 Aham. anos, ela tinha 16. Gisele Aham. mudou de colégio. E aí a minha mãe, não, no meu horário de trabalho não tem a menor possibilidade de ir. Regiane, já tem 18, vai. Tanto que aí você dá liberdade, você tem que aguentar a liberdade que você tá dando pro seu filho. Isso. Eu fui, a escola da minha irmã era na rua onde eu moro hoje, em Niterói, em outro município. Caramba. Aí eu fui com ela, voltei como responsável, assinei o documento. 3 meses depois, eu assinei um documento na escola e saí. E Saiu de saí onde? da escola. Por quê? Você não queria mais estudar? Então, eu tive várias questões de racismo Ai, no meu que colégio. Não, já era maior de idade. Eu tive algumas situações de racismo no meu ensino médio, inclusive com um professor preto comigo. E aí, por conta dessas situações que eu passei, eu fui desgostando da escola que eu estudei desde os 4 anos de idade. Caramba. Entendi. Era a escola da minha vida, é a minha paixão até hoje. Eu amo ter estudado lá. Mas eu cheguei num nível que eu não suportava entrar na escola. E aí, não tendo a ideia de ser uma crise de ansiedade, né? Eu tive algumas sem esse título. E aí eu conversei com a psicopedagoga virou, e sem pedir ajuda, porque a gente não pede Não ajuda. pede Sim. ajuda. A psicopedagoga falou: o que você acha? Vamos conversar com a sua mãe, vamos trazer sua mãe aqui. Aí você vai pra essa outra escola. Me passou o endereço. O erro dela foi esse. Me passou o endereço.
Eu fui na outra escola, me informei sobre tudo, entrei na escola no dia seguinte, fui até o órgão responsável por cadastro e descadastro dos alunos, me cancelei lá, depois de 20 anos de escola, 16 anos de escola, me descadastrei da escola, peguei todos os meus documentos, me cadastrei na outra. Fiquei 3 meses indo e voltando da escola com o uniforme de uma, indo pra outra. E tua mãe não soube? Não, ela soube depois de 3 meses. E tu ficou de castigo. Não, já tinha Então, 18 anos. Mas O que tem? Eu morava na casa dela. Você nunca Por que foi... tu... Você não é filha de mulher preta? Ah, tua mãe não te bate ainda não? Se ela não dá umas crises, tipo, Não. vou te pegar, não? Não, porque é minha uma mãe dá outra até questão. hoje. Não, Ah, não, tá. mas assim, porque eu também tenho essa questão. Porque o que acontece? Eu fui um pouco rebelde na adolescência. E minha mãe... Gente, não é esse assunto, né? Mas minha mãe é um pouco tóxica. Minha mãe era um pouco tóxica. E ela falava assim: vou te levar, vai morar com teu pai, vai morar com teu pai, vai morar. Ela brigava comigo, mandava eu ir morar com meu pai. Aí quando eu fiz 15 anos, eu briguei com ela. Ela que brigou comigo, na verdade. E eu fui morar com meu pai. Então, com 15 anos, eu já morava com meu pai. Tá. E minha mãe sempre foi muito rígida, controladora e tudo. Porque é aquele negócio, né? Mãe de mulher. Mãe de mulher preta, a gente é rígida, a gente é controladora. Mas mãe de menina também tem esse Sim, medo, claro. né? Mas Muitas tem coisas. esse- E aí, essa- minha mãe muito tal. E aí, meu pai era mais tranquilo, né? Eu fui morar com meu pai. E aí, eu acalmei quando eu fui morar com meu pai. Porque meu pai deixava eu fazer tudo. E aí, como eu podia fazer tudo... É isso, porque a gente quer rivalizar, É. né? Oh, você não pode fazer isso, eu quero fazer. Eu vou fazer sim. Eu vou fazer e pronto, acabou. Não, você não vai. Aí começa, tá. E aí, meu pai já deixava eu fazer tudo. Aí, eu já não precisava mais brigar com ninguém e não fazia nada. Sim. Enfim, então assim, então eu não tive essa questão de 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu já era. Aquele negócio, eu já era vista como responsável. Exato. E que eu não precisava de controle, desse tipo de controle. Não, eu também não. Por eu isso já que tava por bem isso que eu fiz o que eu fiz. Só brigou um pouquinho. Não, gente, ela chorou, ficou triste, Ah, ficou arrasada. Porque você Porque eu escondeu. saí de uma escola regular por um supletivo. Ah, E aí, na tá. cabeça da mulher preta, que tinha acabado só o ensino médio, eu não ia ser mais nada. Sim, A minha vida entendi. tinha acabado ali, porque eu tinha largado Nossa, uma escola regular tadinho. para fazer um supletivo. Ficou arrasada. Você tava Ela ficou atrasada? arrasada. Fiquei atrasada, porque eu fiquei atrasada. Ensino fundamental eu perdi a 7ª. Certo. E no ensino médio, por conta desse professor que eu sofri racismo, eu perdi o 2º ano do ensino médio. Entendi. E aí eu fui e pulei. Porque eu era adiantada, eu fiquei regular. Quando eu fiquei certinha, eu passei por essa situação com ele. Aí desregulou. Ela ficou arrasada, mas aí eu terminei o ensino E médio. ela nem soube. E aí, essa questão, né, de não pedir ajuda. Ela nem soube do racismo, soube só depois. Soube, não, isso ela teve Ela que saber. soube. Foi inevitável, porque foi uma situação que eu não sabia que era racismo. Pra mim era uma implicância de um professor, até porque ele era um homem preto. Não cabia na minha cabeça, sei lá quantos anos atrás, há 20 anos atrás, não fazia sentido que eu sofresse racismo de uma pessoa igual a mim. Igual meu pai, ele era a cara do meu pai. A diferença é que ele era mais baixinho e mais gordinho. Mas ele era a cara do meu pai. E ele simplesmente implicou comigo e decidiu que eu não ia mais entrar na sala dele. Depois de várias situações de conflito, ele decidiu que eu não ia entrar na sala dele. E aí foram as amigas que a turma se revoltou. Eu era a mais retinta da minha sala. Eu fui a mais retinta por alguns anos. E aí a turma se revoltou. E eles é que se posicionaram de me alertar que ele estava sendo racista. E aí eu saí da sala numa situação chorando muito, porque ele me expulsou de sala. E aí, quando ele me expulsou, eu fui pra direção. Aí, quando eu fui pra direção, ele não mandou eu pra direção, ele só queria que eu saísse da sala dele. Ele não queria ver você na frente Exatamente. E aí, quando ele me expulsou, que eu fui pra direção, a direção ligou pra minha mãe. Aí os meus pais conversaram comigo em casa, entenderam a situação e foram pra escola. 2 pessoas pretas, uma menina preta. A direção era de uma mulher negra, mas acho que talvez não tivesse a consciência que a gente tem todo hoje. Mundo sem letramento. Todo mundo sem letramento, possível, né? E aí ela virou, tentou levar pra direção geral. E na direção geral, a direção geral bateu o martelo e disse: a gente só pode mandar da porta da sala pra fora. Dentro de sala de aula, quem manda é ele.
Não tem como ninguém decidir o que vai ser feito. Dentro da sala de aula, quem manda é ele. Ou seja, legitimou o que ele fez. Exatamente. E aí eu fui banida de assistir a aula dele pelo resto dos 2 semestres que faltavam do Alecrim ano. dourado. Alecrim dourado. Socorro. Ainda bem que você foi lá pra outra escola, mostrou pra ele que não depende dele. Não, e aí, na primeira oportunidade, quando eu passei pra graduação, quando eu passei pra UERJ, Olha que ela passou pra UERJ. Aí foi lá e botou o diploma na cara dele. Não, na primeira oportunidade da faculdade, eu já cursando, eu fui lá, até porque eu era muito querida, porque eu estudei na escola desde pequena. Não tem como Todo vínculo. mundo me conhecia. E aí eu fui pra escola, fui na faculdade, com a desculpa de que eu ia procurar um estágio. Mentira, não dava nem pra fazer estágio naquela época ainda. Mas eu queria deixar claro pra ele que eu tinha passado na faculdade pública e que eu estava cursando uma graduação. E aí eu conversei com outras professoras. E aí essas professoras é que na minha frente encheram a boca e falaram pra ele: Rejane está estudando na UERJ. Olha que linda, maravilhosa. E aí começaram a me elogiar. E aí nisso que elas me elogiaram, ele esticou a mão pra me cumprimentar. Eu esticou também. Religiosíssima. Você é educada. É isso. Ela perdoa. Vai pro céu. Estiquei a mão de volta. Ela dá o da face. Caraca, Diana! Eu fui criada para isso, princesa. Nossa, Diana, você abusou agora. Eu fui criada para isso. Eu sou Regina mulher. me criou para isso. Para que eu desse a outra face sempre. Tá, vai. vai. Hoje eu não daria, não. Eu ia fingir que não vi. Não, eu ia falar, mas você quer me parabenizar pelo quê? Não foi por sua... Você não me ajudou em nada? Muito pelo contrário. Se bem que ele Ai, ajudou, não hein? sei. É. Se olhar, né? Enfim. Impulsionou. É. Não, mas vamos voltar pro tema. Gente, Vamos olha, não voltar pro dá. Olha, viajamos aí. Não, mas Ei, Mas foi. é uma fofoca boa de se Não, contar. fofoca boa. Eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Faltou não, tudo. não peço É. também. Só se tiver naquele nível que Tipo, não, sufocante. né, não tem como, não dá pra fazer. Aí eu peço ajuda. Fora isso, infelizmente. eu dou meu jeito. Enfim, sempre foi nesse. E é difícil porque é cansativo, gente. É muito cansativo. A gente se colocar nesse lugar de que dá conta de tudo. É muito cansativo. E às vezes a gente chega num staff mental e não entende por quê. É porque a gente tá querendo dar conta de tudo. Então, assim. Então, às vezes, chegar em casa, se a casa estiver suja, deixa suja. Ai, deixa. Tá bom? E ficou trabalho pendente, vai fazer no Deixa dia que você pendente. estiver no trabalho, sabe? Tira um final de semana pra cuidar, pra aquela história de autocuidado é real, a gente precisa fazer isso. Sim. Então, assim, tira o final de semana pra fazer o que você gosta, o que te faz bem. Eu tenho um domingo de autocuidado. Falei pra você, não Falou. falei? No outro falou. episódio. Eu Então, tenho. assim, dá um jeito, deixa o filho com a avó, deixa o filho com o pai. Às vezes a gente tem essa. Eu não tenho filho, mas muitas mulheres têm essa questão de só eu sei cuidar do meu Nossa. filho. Ai, Então, gente, o pai não vai saber. desapega Então, não importa disso. também se ele não vai saber, ele é o pai, ele é responsável, tá? Se der merda, o problema é dele. É isso, ele que leve pro médico. Ele é pai também. Então, assim, ó, deixa lá a criança com o pai e vai viver sua vida, vai curtir. Nem que seja um dia, uma vez no mês. Uma que hora, seja. tira uma hora. Faça Começa isso. tirando uma hora, aí tira metade de um dia, Depois até o que dia você vai inteiro. conseguir tirar uma semana. Férias. Por favor. É. Ai, gente, então, ainda temos 2 e o tempo é curto, real. Agora é real. Temos que escolher. Uma. Temos, Vai lá, então, Rejane. temos 2 e... Eu que vou escolher? Não, se você não, quiser, eu posso escolher. Escolhe, querida. Então, você quer As escolher? duas porque- finais. Acho que pode falar as Então, duas finais, Não, cara. Existe Tá, espaço dá. para a mulher preta desabafar? Não, acho que não. Você acha que não tem espaço? Só entre existe mulheres na pretas. rede. Na rede. Na rede. Na rede. Fora da rede, não. Fora da Fora rede, da rede é tenso, você é mimimi. É. Não, e quando não é mimimi, aí você tá cobrando muito dos outros
As pessoas sem não entendem, né? necessidade. Gente, por isso que pra mim é muito importante, assim. As pessoas não entendem porque ninguém quer, acho que nunca quiseram, e hoje em dia piorou. Ninguém quer se colocar no lugar do outro, em momento algum. Porque eu acredito, posso estar viajando, mas a partir do momento que você se coloca o mínimo possível, o mínimo, no lugar do outro, quando alguém vem desabafar, acho que você consegue, pelo menos, começar a entender o que aquela pessoa tá falando. E aí sai dessa esfera de mimimi. Porque como é que você até falou uma palavra no outro episódio? Eu vou falar generalizou, mas não é isso que eu queria falar. Você falou. Depois eu lembro. Mas como generalizou o mimimi, depois tu vai lembrar o contexto. Eu sei o que você tá falando. Como isso tá Banalizou. em voga, banalizou, então tudo que a gente começa a falar que nos afeta, Uhum. que nos atinge, Que a gente se sente que a incomodado. gente Que se sente atravessa a incomodada, gente. atravessa, então tudo que a gente coloca nesse sentido, pro outro já é o mimimi. né? Ai, como reclama, né? Uhum. Ai, Porque não é é nem só- assim, nem é tanto isso. Como que você não tá passando? Verdade. Então, assim, fora da nossa bolha, que aí vai ter que ser bolha, e fora da nossa rede, não temos espaço. Não, fora da rede não tem a menor possibilidade. É muito, muito complicado. Acho que uma vez eu tentei pra Tentou? falar pra fora da rede. Hum. E não deu muito certo. eu Porque a não pessoa tento fala mais. assim, Você acha que eu já fiz em algum momento? Aí eu... Não, deixa pra lá. Deixa pra lá, deixa pra lá. Não, vamos seguir aqui, ó. Tá bom, tá tudo bem. Não é confortável. Não é um lugar confortável, porque eu acho que Não o é. fato de você não ter vivido o que eu vivi, você vai banalizar o que eu vivi. Em algum momento você vai tratar aquilo como se fosse... Eu fico assustada, como em alguns momentos conversando às vezes com a minha vizinhança. Já ouvia Gente, mas isso existe? Ai, isso existe. Mas o isso existe? Não, eu acabei de inventar, porque eu sou uma pessoa muito criativa. Com a dor do outro ainda, o que é pior. Então, assim, é muito ruim falar pra fora da rede. É cansativo. Porque aquilo de você ter tem que tá ir desenhando o explicando. tempo inteiro, né? Isso. Tipo, realmente. Não dá. Realmente. Essa aí já foi, então. Ai, ai. Você se sente confortável sendo cuidada? Acho que a gente não deixa chegar a esse extremo. Isso é um extremo, tá? Porque aí vai esbarrar. Tô repetindo o que você falou. Vai esbarrar no que você falou no início da vulnerabilidade, que aí nós vamos demonstrar que nós somos vulneráveis. E acho que em vários momentos a gente não quer demonstrar isso. Não demonstra. Eu sou o caos aqui. Eu tenho vivido. Eu não deixo, não. Eu tenho vivido um processo de Acostumar? deixar ser. Sabe? Se quiser me agradar, me agrade. Me elogie, se quiser se for sincero. Nossa, elogio então, hein? Que se sente confortável, desconfortável de ser elogiada. Total. E aí quero justificar tudo. Ai, seu cabelo tá bonito. Ai, Mas então, é porque. Não, sei que, Tá bonito mesmo. Tá lindo, Obrigada. né? Nossa, hoje eu tô... Mas não, porque a Pode gente falar. precisa, né? Porque a gente fica nesse lugar mesmo, né? Tipo, ai, nossa, que roupa bonita, você tá bonita. E foi tanto. Não precisa, Ai, gente. que ódio de Gente, mim. não precisa. É Eu só falo preço. agradecer. Aceita, recebe. Normaliza o elogio. E normaliza o cuidado também. Então, assim, se você tá em casa, seu companheiro quiser levar o café no quarto pra você, É ótimo, né? recebe, tá? E deixa a pia Fica suja a que dica, ele lava. hashtag, fica a dica. E se ele não levar o café na cama pra você, peça. Peça, hoje tem como eu me servir? Um cafezinho da manhã. O bom é Mas, Né, de mas às surpresa. vezes a gente precisa dar o caminho. dizer o óbvio. O óbvio precisa ser dito. Precisa, porque é óbvio pra você, pode não ser pra mim. Não é por... Não, eu normalizei a questão do elogio a parte de tanto ouvir. De tanto ouvir de outras mulheres. Ah, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Eu falei, cara,
Sou eu mesmo, vou A começar aceitar. a internalizar esse negócio mesmo. Então, hoje, quando vem um elogio, pode parecer soar arrogante às vezes, mas sim, pode soar, mas não é. né? Uhum. É só uma contestação. De fato, você é maravilhosa. Muito obrigada, eu sei. Uhum. Você é muito inteligente. Adoro quando fala assim, você é muito inteligente. Obrigada, eu sou. E a gente precisa É isso. normalizar isso, porque vocês estudaram pra caraca pra chegar onde vocês chegaram. Uhum. Vocês se esforçaram muito pra alcançar o que vocês alcançaram. Nós nos esforçamos. Passamos O mínimo perrengues. de conquista que a gente teve porque a gente trabalhou pra caramba. Verdade. Inclusive porque a gente enfrentou muito racismo no caminho. Então, um elogio bem feito, bem-vindo, sem deboche, sem hipocrisia, ironia, sem ironia, ele deve ser fomentado. Vamos fortalecer, claro. É isso, eu sou mesmo. Perfeito. Então, ó, eu vou aqui elogiar vocês. Vocês são maravilhosas. Vocês são muito bem, princesa. Obrigada. Tem que Gente, foi rapidinho, hein? Vocês me surpreenderam. Porque eu achei que elas iam ficar meia hora cada frase. eu quero dizer, Agora antes de temos encerrar, um tempinho, antes vai. de encerrar, que inclusive, vocês são maravilhosas. Inclusive, se eu não fosse heterossexual, eu casaria com a Luciana. Ah, pelo amor de Deus! Olha isso, vai Essa dar hora problema. do dia rolando uma cantada. Não casaria, não. Olha, Gente, como assim? Olha, tiquei o quê? Nossa, Olha, a gente- elogio, a não gente consegue cantada. resolver. A gente consegue resolver isso, que isso foi uma cantada. Foi. Mas a gente consegue resolver isso, porque você não precisa ser hétero, você pode ser bi. Lembra do. Lembra do grupo? Qual Daquele outro grupo do fofoca. Tu não lembra, não, né? Tá bom, deixa pro off. Então, Me mostra quando terminar. então Gente, no próximo eu dou uns 3 bar dessa brincadeira. Vamos ter que Eu vou trocar de trocar. lugar. Vamos ter que trocar de lugar. Gente, Maravilhoso. olha o Mas que aí que é pior, tá? Porque aí você Eu vai tô estar de de frente. frente. É, deixa eu aí aqui. eu vou ficar assim com a perna, ó. Meu Deus do céu, acaba esse episódio. Gente, temos um episódio. Temos. um episódio. Toda preta tem história. Toda história merece um divã. E a gente se fala na próxima. Tchau.